Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 8. Vamos lá, vamos começar? Bom dia. Paz do Senhor. Vamos começar? Apocalipse, capítulo 8. O sétimo selo e o incensário de ouro. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximando-se, colocou em pé junto do altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, que sobe como altar, como ouro diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu diante de Deus uma fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E acaba aqui, curtinho assim. Eu vou recapitular a gente e eu vou colocar a gente dentro do contexto para a gente poder entender muito bem o que diz o capítulo 8. Vamos lá? Então a gente está falando da visão de João sobre a profecia do próprio Cristo a despeito do Apocalipse, do que vai acontecer no final dos tempos, do que vai acontecer com a igreja, do que vai acontecer com a humanidade, do que vai acontecer com o povo, do que vai acontecer quando a gente for para o Senhor ou não. Então Cristo aparece em um corpo glorificado, já reinando em glória, e ele fala para João assim: João, escreve o que você está vendo. Quando ele começa a escrever o que está vendo, João, na verdade, João cai como morto, João cai desesperado, João vai vendo as cenas, e aí o Espírito de Deus fala: João, não, vambora, que você tem muito o que escrever, depois você contempla o que você está vendo. Primeiro ele vê Cristo, e ele vê Cristo assim, de uma forma diferente, aí depois ele reconhece que é o Cristo vivo, que era o que é e o que há de vir, que era porque era o que foi pronunciado no Antigo Testamento, que era porque o é porque ele estava vivendo ali naquela história e eles estavam girando em torno de Cristo, né? Era como se Cristo tivesse ido há pouco. E o que há de vir, que é o Apocalipse, que é a história da segunda chegada dele. Então ele é o princípio, mas ele também é o fim. E ele é o foco de todas as coisas. Ali ele começa a ver como serão a divisão entre o céu, o inferno e a terra. A gente teve a visão do que ia acontecer na terra, a gente teve a visão do que estava acontecendo no céu. A gente viu o trono de Deus. A gente viu que no trono de Deus tinha um livro chamado Livro do Cordeiro. Naquele livro tinham 7 selos e cada selo representava um juízo ou uma justiça sobre a terra. Aí abriram-se 7 selos. A questão é que não tinha ninguém apto para abrir esses selos do livro da vida. Depois que Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus, não havia ninguém santo o suficiente, sem pecados, para poder abrir os selos, porque os selos precisavam de muita santidade para que a pessoa não morresse ao abrir os selos. Ninguém tinha capacidade de abrir aquele selo ali no céu, nem no céu. Então Jesus
ao morrer na cruz e derramar toda a gota do sangue, ele pega e ele tem a capacidade cognitiva de conseguir se entregar para a humanidade e abrir os selos. A importância dele não foi só para a nossa remissão. A importância dele não foi só para ir no inferno. A importância dele não foi só para tomar a chave do domínio da mão de Satanás e tirar da mão dele e dar para a gente, mas foi para poder abrir os selos da vida. Olha que coisa séria. Ele não só entrega a chave, mas ele entrega a vida, a própria vida. Então, é liberado selos, e é liberado a morte, é liberado o juízo. E isso foi o que a gente viu nos últimos capítulos. No capítulo de ontem, só para a gente recapitular, a gente vê que é enviado 4 anjos para a terra depois da abertura do 7º selo. O 7º selo, ele corta a ganância. Porque até então os ricos e poderosos estão escondidos e estão em algum lugar. Então o último selo é aquele que corta a ganância do mundo. Depois do último selo aberto, nem os gananciosos terão para onde ir. Então, aqueles que servem a Mamon, olha porque da importância do último selo. O Mamon, príncipe deste século, é o deus do dinheiro. Então, aqueles que servem a Mamon de um jeito, depois da abertura do último selo, eles não terão por onde ir. Aí é enviado 4 anjos para a terra. Presta atenção, gente, foca aqui. É enviado 4 anjos para a terra, para parar o ar. Para o ar. E antes que pare o ar, é entregue selos. É entregue selos aos escolhidos da terra. Quais são os escolhidos? Israel físico. Israel físico é de fato o povo de Israel. Porque antes disso, vocês já viram que a igreja já subiu? Então agora Deus quer tratar com Israel. Israel é o relógio do mundo. Israel é o relógio do mundo. Então aqui nesse momento Deus coloca um selo em cada um daquele povo, das tribos de Israel. Depois que Deus coloca o selo naquele povo, Deus volta para o céu. E quando ele volta para o céu, ele vê a adoração da igreja já no céu. E isso a gente viu ontem, vocês lembram disso? E hoje, e aí a gente viu a parte da adoração, a grande multidão com as vestes brancas, porque as vestes foram brancas. Concentra que esse é o ápice aqui. As vestes foram brancas porque elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é o que purifica as vestes do povo. Daí, o capítulo de hoje, a gente vai falar ainda do 7º selo. Por isso que eu voltei para falar e para contar para vocês em todos os selos, para a gente não se perder no contexto histórico de como estão sendo narrados. Então ele diz que quando se abre o último selo, quando se é enviado os 4 anjos para a terra para parar o ar, e quando tudo isso está acontecendo, há 30 minutos de silêncio no céu. Juliana, mas por que eles falaram que haverá 30 minutos de silêncio no céu? Vocês perceberam até agora que tudo que eu falei sobre o céu, tudo que eu falei sobre o céu, absolutamente tudo que eu falei sobre o céu, é sempre ligado a uma adoração.
No altar os anciãos adoram. No altar os seres viventes adoram. No altar a igreja está proclamando a grandeza de Deus. Ali. Tanto é que um dos selos, deixa eu ver se eu consigo bater o olho e ver. Isso mesmo, agora eu quero achar. O quinto selo é a vingança das almas que foram mortos por causa da palavra de Deus. São o povo pertencente à igreja de Esmirna, que a gente leu lá, eu acho que no primeiro ou no segundo, é o primeiro dia, né? Ou foi no segundo? Que fala da igreja de Esmirna, daquele povo que morreu por causa da palavra de Deus. Então, de todo esse povo, vocês perceberam que o tempo todo eu estou falando de adoração? De repente, se faz 30 minutos de silêncio no céu. Sabe por que eu falei desses 30 minutos? Eu não, a palavra. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Existem 4 pilares para se equilibrar um corpo. O primeiro pilar é movimento. O segundo pilar é movimento, silêncio, sono e comida. Movimento, silêncio, sono e comida. Então aqui ele está falando de um dos tipos de equilíbrio do mundo, que é o silêncio. As pessoas acham que é o barulho que faz o movimento do mundo, mas o que faz o movimento do mundo é o silêncio. O barulho é que chega em algum lugar. Não, é o silêncio. Deus está no silêncio. Sem silêncio não tem como ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Como vocês acham que o Espírito Santo vai falar? Não tem como. Então, e um dos pilares da vida se é contemplado exatamente na abertura do sétimo selo. Quando se termina de abrir os selos, é contemplado o silêncio. Isso mesmo. O silêncio às vezes grita mais alto. Então a gente fala do silêncio como um ponto muito importante de adoração. O capítulo 8, ele só fala de adoração. E eu quero que vocês percebam isso. A primeira adoração que ele diz aqui é sobre o silêncio. Depois que a abertura do sétimo selo. É como se o céu dissesse, está consumado, está contemplado, agora está acontecendo, é isso aí, é o que é e vambora. Isso é o que acontece na igreja. Isso é o que acontece no céu. Aquele povo todo, a igreja, os seres viventes, os anciãos, estão todos ali com uma grande expectativa, mas eles fazem silêncio. E quando eles fazem silêncio, João viu 7 anjos que acharam um pé diante do trono de Deus. Então apareceram 7 anjos e foram dados trombetas. Uau! Vai ser tocada a trombeta. Poliana. Já, já. Ai, gente, desculpa, eu não percebi aqui que as trombetas eram ainda hoje. Eu vou ler aqui a parte das trombetas, tá? Que faz parte do capítulo 8. Calma, vamos lá. Eita, Poliana. Bem que eu tô vendo, eu falei, gente, será que essas trombetas são amanhã? Presta atenção, eu vou ler as trombetas, porque eu me perdi aqui na separação, que tinha uma oraçãozinha que eu não vi quem era do capítulo 8. Ó, aí entregue as trombetas, mas eu vou explicar essa parte, a gente lê a outra, tá bom? Aí é entregue 7 anjos e 7 trombetas. E havia um anjo que trazia um incensário. Vocês sabem quando eu faço assim a oração? Senhor, receba essa oração como incenso suave às tuas narinas. É porque é assim que Deus recebe a oração dos santos dele. Poliana, quem é o santo?
é aquele que é santificado pela igreja? Não. Os santos são aqueles que querem viver uma vida em santidade para Deus. Quando Deus te olha, Ele te olha em santidade ou Ele não te olha em santidade? Porque se Ele te olha em santidade, Ele recebe a sua oração como um santo. É isso. Esse é o santo. É aquele que o Senhor olha e vê o seu coração em busca da santidade. Vocês veem que a metade do que eu falo para vocês é santidade. Santidade. Busque o quê? Santidade. Onde? Santidade. Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade, a tua oração não sobe para o céu. Poliana, qual a oração que Deus responde? Qual a oração que sobe? A oração em santidade. Porque quando a pessoa está em santidade, vem um anjo, ele colhe a sua oração, que ela queima no altar de Deus, como incenso suave às narinas dele. A outro anjo trazia um incensário, aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. Tudo isso estava em silêncio ainda. E ele foi dado muito incenso para oferecer coração de todos os santos sobre o altar e de ouro diante do trono de Deus. Poliana, o que representa o ouro? O ouro representa a vida. A tua vida é apresentada diante de Deus quando você está em oração, em santidade. Deus, na palavra dele, ele sempre deixa claro a importância da santidade e às vezes, e a importância da oração e da santidade. E às vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece da importância da oração e da importância da santidade. Quantas vezes a nossa oração, Senhor Jesus, abençoa meu dia, amém. Ou Senhor Jesus, obrigado por esse dia, amém. Não! A nossa oração precisa de ser uma oração que agrada o coração do Pai. Vocês viram que lá no altar de Deus existe 24 anciãos que o adoram. Depois chegam-se mais as almas dos santos, aqueles que morreram por causa da palavra. E todos eles estão em adoração o tempo todo. Se tanta gente está em adoração esse tempo todo, o que eu e você devemos fazer? Nos entregar à presença de Deus. E da mão do anjo subiu diante de Deus uma fumaça do incenso com a oração dos santos. Então o anjo pegou um incensário, encheu com fogo no altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, relâmpagos e um terremoto. A oração dos santos queimou no altar, ao passo que veio para a terra como fogo consumidor. Eu conversava com uma amiga e é muito engraçado que ela falou, inclusive para mim ontem, ela falou, Deus é amor. Ah, Deus, você acha que Deus vai vir como um justiceiro? Você acha que... Você vê Deus pegando numa arma? Você vê Jesus numa arma? Você vê Jesus... Eu falei, querida, deixa eu te falar. Deus é fogo consumidor. Qual Bíblia? Qual parte da Bíblia você esqueceu de ler? Aí ela, não, Deus só é amor. Eu, não. Deus consome o povo. Nada, Poliana. Tudo é paz. Eu, não. Deus não veio para fazer isso. Deus veio para trazer justiça. E Deus veio para trazer juízo. Se fosse só assim, ó, paz e amor, rapaz, vocês imaginam se fosse só paz e amor? Deus não é um Deus de só paz e amor. Deus é um amor de justiça. E Deus é um amor de Deus é amor. Deus é Deus de justiça e Deus é Deus de juízo. Então eu e você, a gente precisa entender essa verdade. Porque se a gente ficar nesse engano, nessa relativização de que Deus é só amor, a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque tudo que a gente quiser, aí depois não dá nada não, Deus é amor. Não é assim. Deus é amor, queridos, mas Deus é fogo consumidor. Deus pega, autoriza anjos, ele pega, queima no altar as orações. Depois nesse fogo, então o anjo pegou o incensário do altar, que era o incensário da oração. Ele encheu com fogo e lançou sobre a terra.
o incensário da oração foi enchida com fogo para consumir a terra. E aí tu vem me falar que Deus não consome. Aí tu vem me falar que Deus não joga justiça. E tu vem me falar que Deus não joga juízo. Tá bom. Você imagino, porque eu leio a Bíblia. Imagina, não tô lendo. Então a gente precisa saber que Deus é amor, mas Deus também consome. Deus também é justiça e Deus também é juízo. Então vamos para a segunda parte agora que eu não tinha visto, tá? Que ela fala das trombetas. Vamos lá. As trombetas. Então 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. E assim a gente termina esse capítulo de verdade. Então a gente leu 4 trombetas que para mim já foram trombetas muito pesadas. Então a primeira trombeta, ela toca as plantas, as árvores e destrói. Depois toca o mar, depois toca a estrela, toca o sol e tudo vai começando a ser destruído. A trombeta, ela traz juízo. O toque da trombeta é para trazer juízo. Socorro, Poliana! A igreja já está protegida. Segundo o texto que a gente leu, a igreja já está protegida nessa trombeta que é tocada no céu. Existe uma trombeta que é tocada no céu e existe uma trombeta que ainda vai ser tocada na terra. Essa trombeta que foi tocada, vocês viram que foi tocada no céu. Essa trombeta, ela é tocada 7 vezes. Ainda tem gente morando aqui. A gente está falando literalmente daquela cena do Apocalipse. É a árvore queimando, é a água se transformando em sangue, é a água do rio virando amarga, é o sol se desfazendo em terço, as luzes se desfazendo em terço, e a gente ainda não leu nem a 5ª, nem a 6ª, nem a 7ª trombeta. Ainda Jesus não voltou, vocês perceberam, né? Ainda estamos no capítulo 8, ainda estamos assim, esses acontecimentos ainda estão acontecendo, ainda tem muita gente morando na terra. Aí existem várias teorias e eu vou falar rapidinho dessas teorias para vocês. Teorias de quem a igreja vai passar pela grande tribulação. Olha, eu vou te falar, às vezes eu sempre acreditei claramente, piamente, que a igreja não passava pela grande tribulação. Aí quando a gente lê as escrituras e lê exatamente os acontecimentos, a gente tem essa sensação de que a igreja não passa pela tribulação, vocês viram, né? Por vários motivos.
Primeiro, porque quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele primeiro tira o povo de Ló de lá, né? Aí, todas as vezes que Deus quer trazer juízo sobre um lugar, ele primeiro tira os escolhidos, né? Aí a gente vê aqui que primeiro sai a igreja, depois coloca os selos na testa do povo de Israel, aí depois começa a ouvir as cenas de juízo sobre a terra. Mas depois, assim, de muitos acontecimentos, a gente fica analisando se a igreja precisa ainda de passar por isso, de passar por algumas aflições, para que ela ainda se redima no sangue de Jesus. Porque a gente vê hoje a igreja de Cristo precisa de tanta santidade, meu Deus. E também a gente não pode também subestimar o amor de Deus e subestimar o nível de Deus. Talvez a igreja que precisa de santidade é você. Talvez a igreja que precisa de ser remida é você. Talvez. É porque às vezes a gente tira sobre a nossa ótica. Talvez exista um povo santo de verdade. E talvez Deus está esperando a sua santificação. E a santificação da sua geração. Então, aqueles que acreditam que todos esses acontecimentos aqui, dos selos abertos, do bicho pegando, do cerco fechando, tem muita gente que acredita que eles são os pós-tribulacionistas, que a igreja passa por tudo isso para depois ela subir quando Cristo vir. E aí existem um outro tipo de gente. Eu acredito que a igreja sobe antes, né? Eu sempre acreditei que a igreja subia antes. Sério, depois desse último ano do Covid, aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que a igreja sobe antes? Porque o povo foi todo tocado. Não sei se a igreja sobe antes. Mas enfim, não sabemos, né? Que vai acontecer. Mas a ordem do que vai acontecer exata, só quem tem é o Pai. Não adianta, a gente pode conversar, a gente pode falar, olha, eu tenho certeza. Pelos textos vocês viram e pela ordem cronológica que eu tô lendo aqui pra gente, fica muito mais claro que a igreja é preservada. É claro isso. Mas Deus é soberano, né? A gente não sabe se de fato a primeira parte da igreja é preservada, porque ainda lá na frente a gente vai ver que um exemplo, se a igreja foi preservada no início, como a gente tem a ideia aqui, depois que a igreja é preservada, depois que o povo de Israel físico é preservado, o diabo ainda vai ser solto, ainda tem várias guerras, e o povo ainda tá aqui na terra, viu? E aí ainda vai ter a segunda oportunidade da subida, com a vinda de Cristo. Porque até agora Jesus não veio. Vocês perceberam? Jesus não chegou até agora. Até agora foram só eventos espirituais. A igreja foi para o céu. Jesus ainda não veio para a terra. Isso aqui tudo aconteceu. Então, aqueles que são pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja não estará aqui na segunda volta de Cristo. Eles acreditam que eles já estarão com Jesus, com o Senhor no trono de Deus. Então a gente, na verdade mesmo, a gente só vai saber no dia de Cristo Jesus. Mas existem fatos que a Bíblia conta. E esses são os fatos. Que haverá um povo no trono de Deus, haverá um outro povo que vai ficar aqui experimentando todas essas dores. E hoje a gente está, depois de ter passado pelos 7 selos, o povo passa pelos selos abertos, que foi terrível. Vocês viram. Depois dos selos abertos, aí foram recebendo as orações, fez-se uma contemplação do silêncio. Depois disso, começou as trombetas de juízo serem tocadas no céu. Ainda não é tocada aqui na terra. E é nesse contexto que a gente termina o texto de hoje, o devocional de hoje, em Israel espiritual e Israel físico, vivendo as trombetas de Deus. Amanhã a gente vai ler a partir da 5ª trombeta.
Eita, segura o coração, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, de tudo que a gente tem aprendido debaixo da tua revelação, eu quero te falar uma coisa, Senhor. Que coisa linda é pertencer a ti. Que coisa linda é saber que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que coisa linda, Senhor, é saber o tanto que o Senhor cuida, guarda e nos preserva. O Senhor deixou tudo escrito, o Senhor deixou um manual, um testamento para que a gente viva. O Senhor deixou um condutor, que é o teu Espírito Santo. E o Senhor, além de tudo, deixou tudo por escrito, que é a tua palavra. Que essa é a condução do cristão. Senhor, muito obrigada porque a gente te conhece. Tantas pessoas no mundo não conhecem a ti. E nós te conhecemos. Te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos. Estamos muito gratos ao Senhor, porque a despeito de todos esses acontecimentos, nós sabemos que o Senhor guarda a igreja. Por isso te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. De tudo o que aconteceu e de tudo o que vai acontecer, eu quero que vocês tenham uma coisa muito clara na mente de vocês. Deus preserva a igreja. A igreja de Cristo, ela não fica sendo tocada. A igreja de Cristo, ela sempre é preservada. A igreja de Cristo é aquela que guardou a palavra. De tantas pessoas no mundo, o Senhor te escolheu para ser a luz do mundo. Guarda o que tu tem para que ninguém te roube o que é seu. Quantas pessoas estavam na igreja e não estão mais? O diabo roubou delas o que Deus entregou. Guarda o que tu tem para que o inimigo da sua alma não roube de vocês o que é de vocês. A coroa da vida é a coisa mais importante que você pode ter na sua história. Porque ela te preserva de tudo isso aqui. O que vai fazer com que a igreja tenha êxito é a coroa da vida. Guarda o que tu tem, mesmo se você tiver pouca força, guarda o que você tem. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, meu Deus, você se prepara que a gente vai ler as outras trombetas. Ai, coração, o coração chega a palpita, gente. A gente tá aqui, o bicho tá pegando aí. Olha, o próximo capítulo. Mas é assim, o livro de Apocalipse é assim. No próximo capítulo, a gente vai ver as outras trombetas. Falta quinta, sexta e a sétima trombeta. O toque do juízo de Deus sobre a terra. Foi abrir os selos, a gente já achava que o selo era juízo, mas não. O juízo de Deus sobre a terra ainda está chegando. E ainda vai ter muita história para acontecer. Tem muita gente aqui na terra ainda. Não acho que a terra já acabou, porque aí é só uma pontinha do que vai acontecer. São 22 capítulos e amanhã a gente chega no capítulo 9. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.